Amado Deus e eterno Pai, Jesus, eu quero engrandecer Teu nome, Senhor, nessa noite. Pai, eu quero Te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Pai, que se dispuseram, Senhor, a sair dos seus lares, a vir direto do trabalho, a dispor do seu tempo, da sua energia, Senhor. Pai, para estar aqui, ouvindo a Tua voz. Senhor, todas as quintas-feiras têm sido bênção, têm sido proféticas na nossa vida. E eu creio, Senhor, que hoje o frio, Senhor, não atrapalhará. Porque o Senhor aquecerá os nossos corações. Porque o Espírito Santo de Deus fará o seu trabalho consolando, abrindo as nossas mentes, nos convertendo, nos disciplinando, nos convencendo do nosso pecado, da justiça, do juízo. Senhor, que nenhuma distração, que nem o frio, Senhor, que nenhum desânimo, Senhor, que nenhuma frieza desse tempo venha ser capaz, Senhor, de aplacar a nossa extrema devoção, Senhor. Que nada, Senhor, venha distrair a nossa mente nessa noite, Pai, para que possamos deixar de entender a Tua palavra, Senhor, porque esse é o propósito de estarmos aqui, Senhor. Entendermos a Sua palavra para nunca mais sermos os mesmos. Entendermos a Tua vontade, Senhor, que nesse momento, Senhor, tudo aquilo, Jesus, que vem para tirar a nossa atenção, Senhor. Pai, que seja descartado. Pai, que a nossa mente esteja completamente aberta, Senhor, para entender o Teu chamado nessa noite, para entender a Tua palavra nessa noite, para entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós nessa noite, através dessa palavra, através desse culto como um todo, ó Deus. Pai, abençoa cada um daqueles que passaram por essa porta nessa noite, Senhor. Eu creio que cada um dos Teus filhos receberão uma bênção, Senhor, especial, Senhor, porque estamos aqui, Jesus, para Te ouvir, em nome de Jesus. Gênesis 6, a partir do versículo 1. Irmãos, para quem já tem acompanhado essa série, o apóstolo Anderson, ele vem falando, né, sobre os primeiros capítulos aí de Gênesis. E a gente já viu mais ou menos ali, né, como é que foi feito, como é que Deus criou, né, o céu, a terra, o homem, a mulher, através da sua palavra, através da palavra da sua boca. Como que nós conseguimos chegar até aqui, o dia de hoje, pelo efeito da criação de um Deus que é poderoso, de um Deus que é criador, de um Deus que é sabedor de todas as coisas. Então, quando você caminha lá pelo livro de Gênesis, né, que quer dizer o início de tudo, pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3, até o capítulo 4, você vê ali como que foi feita a criação, como que o homem e a mulher se entregaram ao pecado, como que Satanás conseguiu ali, de alguma forma, muito sorrateira, fazer a cabeça de Eva, como ela também chegou no seu marido. E aí a gente vai andando, a gente vê que eles tiveram 2 filhos, Caim, Abel, que por inveja, né, de Caim, que matou Abel, porque Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta. E por que é bom a gente falar assim, irmãos? Porque quando você lê lá no capítulo 3, que fala sobre isso, que retrata essa história, muitas vezes a gente acha que Deus, ele fez uma comparação entre as ofertas. Muitas vezes a gente carrega esse estigma. Não, Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer que Deus se agradou de Abel e, consequentemente, da sua oferta. E que Deus não se agradou da conduta de Caim. E aí é por isso que cai por terra essa comparação. Por quê? Porque Deus nunca vai comparar a sua oferta com a oferta do seu irmão. Mas Ele vai comparar o seu nível de entrega com, de repente, aqueles que estão fazendo entregas maiores ou menores do que você. E é sobre
pessoas que Deus olha, irmãos. Muitas vezes a gente fala assim, Deus não se agradou da oferta de Caim, porque Caim entregou uma oferta bem assim esculachada. Sim, mas ele entregou uma oferta menor do que Abel, porque o seu coração não estava numa entrega íntegra para o Senhor. Não porque os legumes dele eram menos importantes do que, de repente, a ovelha que o pastor Abel entregou. Então, não é sobre o que você entrega, mas por que você entrega, como você entrega, qual é a motivação da sua entrega. Amém? E a gente vê essa história antes de chegar aqui. E aí a Bíblia vai dizer, nesses capítulos anteriores, que antecedem ao capítulo 6, a genealogia de Adão, por exemplo. A gente vê isso no capítulo 5, que ele tem Enoque. E aí a Bíblia vai andando até um homem chamado Lameque. E aí Lameque, ele tem um filho e ele fala, o nome desse filho será Noé. Por que vai ser Noé? Porque ele vai livrar o seu povo. Lameque, ele profetiza o nascimento do seu filho Noé, aquele do dilúvio da arca que a gente conhece. E aí ele vai dizer assim, eu profetizo que esse Noé, meu filho, ele vai livrar toda a nossa comunidade, que ainda não eram tantos milhares assim, porque estava a Bíblia diz ali entre Adão e Noé mais ou menos 9 gerações. E aí a Bíblia vai dizer que ele fala, esse homem vai livrar o nosso povo do trabalho duro da terra. Mas não tem como livrar, irmão, porque era algo que Deus havia determinado, que Deus havia dito a Adão, que nós precisaríamos trabalhar para ter o suor, né? Nós precisaríamos trabalhar para ter o suor do nosso trabalho, o nosso salário, que até então não precisava, antes do homem perder o direito da sua eternidade. Algo que o pecado veio e fez essa separação entre nós e o nosso Deus. E aí, no finalzinho do capítulo 5, você vai ver a Bíblia falando de Lameque, o nascimento de Noé, e aí é onde a gente vai entrar aqui no capítulo 6, amém? Quando a gente entra aqui no capítulo 6, AG, se você puder colocar na King James, que é a mesma tradução que a minha. Aleluia. Muito bem, Cleitão, me ajuda aí. Deixa eu ver. Isso, garoto. Aí aqui, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim, meus irmãos. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, olha nós aí. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes. Presta atenção aqui, irmãos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes. E, a palavra, escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Vai lá, G. Passou? Então declarou o Senhor. Olha o detalhe do então aí. Depois a gente vai voltar, mas eu quero que você já vá prestando atenção para a gente entender bem essa palavra. Então, declarou o Senhor. O que o Senhor declara? Por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins, gigantes, na terra. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, presta atenção no contudo. Então, agora é contudo. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. E declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito.
Contudo, a Noé, contudo de novo, contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Mais um. Eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tá, até aí. Aqui, a gente tem uma pausa aqui no versículo 9 da King James, que eu não sei se você consegue, se tem aí na sua versão também. E diz assim, no versículo 9, a gente parou ali no 11, no 11, né? O versículo 9 diz assim, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Amém? Amém, irmãos, até aqui. Coloca para mim de novo o versículo 1, AG, e aí a gente vai andando aqui na palavra para a gente poder entender o que a palavra está falando conosco nessa noite. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres. 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Irmãos, presta atenção. O que a gente precisa entender aqui nessa palavra? A gente está em Gênesis, amém? A gente está no capítulo 6 ainda, amém? A gente não chegou nem no dilúvio ainda, amém? Então, tudo que você vir aqui, que parecer com os dias que a gente está vivendo hoje, não é mera coincidência, amém? Porque quando você começar a andar por Gênesis, Êxodo, aí você vai andando, você chega lá nos profetas menores, maiores, né, que já são muito mais gerações para frente. Você chega nos evangelhos e Paulo, e que você vê hoje, você fala, meu Deus, não é à toa, né, que a gente está vivendo a geração que a gente vive hoje. E aí a gente tem essa mentalidade, mas é a geração de hoje. Não, mas é a forma como as pessoas... Irmão, não é hoje. Presta atenção, a gente está em Gênesis 6 aqui ainda. E aqui a palavra está falando que, veja bem, existem alguns teólogos que dizem que esses filhos de Deus aqui de Gênesis são anjos. Anjos mesmo, seres celestiais, que andavam pela terra, e que as filhas dos homens vinham da descendência de Adão e de Eva. Já eram ali as filhas de Caim, dos filhos de Caim, de Abel, e de toda a genealogia que você vai ver que é bem grande já aí no capítulo 5. A gente não vai ler aqui por uma questão óbvia, mas é grande, tem bastante gente. Então aqui alguns teólogos, mas como o apóstolo sempre diz aqui, você precisa acreditar nisso. Existem coisas que você só vai entender lá na eternidade, amém? A Bíblia, ela se autoexplica, mas nem tudo o Senhor deixou de uma forma clara para nós. E não me sinto autorizada, e acredito que a maioria dos que ministram a palavra tem essa coragem de bater o martelo e dizer, é isso. E não posso dizer, não sou autorizada a dizer, porque a Bíblia não deixa isso de forma clara. Mas quando a Bíblia fala sobre os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram atraentes, escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos, a gente consegue entender por que a Bíblia fala tanto em todo o decorrer dos seus 66 livros sobre a concupiscência dos olhos. É por isso que a Bíblia vai dizer tanto, irmão, sobre como nós não podemos, não devemos e devemos sempre nos policiar para não colocar coisas más diante dos nossos olhos. E é o que vai dizer em Salmo 101, no versículo 3. Não coloquem diante de vocês coisas más. Sabe por quê, irmãos? Porque os seus olhos, eles são a candeia do seu corpo. Amém? E é isso que está escrito na Bíblia. Porque se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo é luz, irmãos. Então a gente precisa tomar cuidado. Porque aqui a gente já está vendo em Gênesis 6 ainda, no início de tudo, os homens, os filhos dos homens sendo corrompidos por aquilo que vem. E a Bíblia diz, não andem por vista, andem por fé. Aquilo que você vê determina quase que 90% aquilo que você fala. Já prestou atenção nisso? Muitas vezes você vê uma situação que você não quer comentar. Era ali uma fofoca que você não queria se envolver. Era ali uma história que você não queria saber.
mas você viu. E muitas vezes aquilo que você viu, a sua mente ela processa tão rápido, em questão de milésimos de segundos, que automaticamente você fala. É por isso que é tão difícil, muitas vezes, mesmo para nós cristãos, bater, às vezes, o cantinho do dedo mindinho, e aí você não... Mas aí você solta, você é crente, né? Você não vai soltar uma palavra, não. Você fala, oh, misericórdia, oh, filho do diabo. Não é assim, irmãos? Por quê? Porque você é crente. Mas automaticamente alguma coisa acontece que você viu, que você sentiu. E muitos sentimentos e muito daquilo que a gente vê, que a gente coloca diante dos nossos olhos, a gente fala. A gente põe para fora. A gente expressa. E ali é pior ainda, né, irmãos? Porque eles viram esses homens, e vamos supor que sejam anjos, a gente não tem condição de dizer aqui, mas pode ser que seja, porque a Bíblia deixa clara que eram os filhos de Deus. Então, filhos de Deus, e mais para frente você vai entender que pode ser que seja mesmo algo mais espiritual e mais celestial do que necessariamente um ser humano puro e simples, e a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas as mulheres eram atraentes, como nos dias de hoje. Né? Precisamos, como mulheres, tomar cuidado para não fazermos o nosso próximo pecar. E aí você fala assim, não, porque lá no mundo tem uma teoria que diz assim, né? A mulher não tem culpa nunca. Quando ela diz não, não importa se ela está vestida, se ela está despida, não importa se ela está embriagada, não importa se ela está drogada, não importa. Se ela diz não, não. Mas aqui também vale tudo isso. Mas como mulheres, e mulheres sábias, e mulheres cristãs, né, mulheres santas, e a gente precisa entender que ai daquele ou daquela por quem vinha o escândalo. Então esses filhos de Deus foram atraídos pela aparência que atraía de uma forma sensual, de uma forma sexual, aqueles filhos de Deus. Porém, presta atenção, irmãos, a Bíblia não passa pano para ninguém, amém? E é por isso que a gente ama esse Deus, e é por isso que a gente serve Jesus, porque presta atenção, a Bíblia vai dizer que as mulheres eram atraentes, certo? Certo. Só que a Bíblia vai dizer também, depois de uma vírgula que eles escolheram. Amém? Consegue entender, irmão, o peso dessa decisão? Porque escolha faz parte de uma decisão. Você escolhe amar, você decide amar, você decide perdoar, você decide odiar uma pessoa, você decide querer o mal de alguém, você decide, escolhe pecar. Você escolhe, muitas vezes, o pecado, e o diabo ele é sorrateiro. Então, você pode tropeçar, mas permanecer caído, você escolhe. Você pode tropeçar, mas permanecer no lugar da queda, permanecer fazendo as mesmas coisas erradas de uma forma rotineira, como um pecado de estimação, você escolhe. Então a Bíblia vai dizer, os filhos de Deus foram atraídos por mulheres atraentes. Ok, mas eles escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Olha aí, irmãos, os olhos novamente. Eu não tenho tempo aqui para discorrer todos os textos, amém? Mas a Bíblia vai dizer, se você voltar um pouquinho lá em Gênesis, se eu não me engano é no 3 também. Não, no 3 não, perdão. Deixa eu ver aqui para eu não errar. É no 3 mesmo, a partir do versículo 4. Coloca para mim, AG, por favor. Gênesis 3, a partir do versículo 4. Presta atenção, vamos lá, ó. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. E vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
Quando a mulher viu, presta atenção, quando a mulher observou, ela viu, ela olhou, amém? Olhou, observou e viu que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. Irmão, ela não sentiu o gosto da fruta para saber se era boa. Ela viu e aparentemente, aí a Bíblia vai dizer em outro texto, fugir da aparência do mal, irmãos. Porque, irmãos, tem coisa que você não sabe se é mal. Então, antes de você ter certeza, você foge. Amém? Ao paladar muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável, para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. E aí a Bíblia vai dizer mais para frente, pode voltar no 6 para mim, por favor? E aí a Bíblia vai dizer um pouquinho mais para frente ainda nesse capítulo que os olhos deles de fato se abriram e eles viram que estavam nus. E eles se vestiram. O apóstolo já pregou aqui sobre isso nessa série. Colocaram uma cinta, lembra? Colocaram uma cinta, foram se esconder. Deus veio conversar com eles. Por que vocês estão escondidos, gente? Onde é que vocês estão? Ah, a gente está aqui escondido porque a gente está nu. Mas quem disse que você estava nu? Onde foi que você viu que você estava nu? Se você nasceu nu, meu amigo. Irmão, porque o pecado faz isso com a gente, amém? Então precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. No 6 agora, Gênesis 6 de novo. Eu só queria mostrar aqui sobre como essa questão do olhar, do ver. Irmãos, e presta atenção numa coisa. A Eva, ela foi induzida. Ela não estava prestando atenção naquela árvore. Tanto é que o capítulo que a gente acabou de ler aqui em 3, no versículo, diz que ela, quando a serpente falou, ela foi e observou. O que é esse observar? É refletir sobre algo que você está vendo. E que até então você estava só vendo, mas você não estava refletindo, você não estava observando, você não estava se atentando aos detalhes. E até então ela sabia que tinha 2 árvores lá, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Quando a serpente vem e lança a semente, maligna ali na mente de Eva, ela vai observar a árvore. E muitas vezes o que acontece, irmãos? Nós somos levados a ver algumas situações, nós somos às vezes até induzidos a estar diante de algumas situações, e aí você também tem o poder e o dever de escolher errar ou não. Mas presta atenção, irmãos, existem algumas situações na nossa vida, e na maioria delas, é que a gente procura colocar os olhos. É que a gente traz para a nossa vida, é que a gente coloca o olho, a gente acha bom. E muitas vezes a gente mesmo decide entrar em situações que a gente sabe que não vai levar para um caminho de vida, mas vai levar para um caminho de morte, vai levar para um caminho de pecado. Esses filhos de Deus escolheram estar com essas mulheres porque elas lhes agradaram os olhos. Eles não pensaram se elas agradariam a Deus. Se eles estariam, de fato, num caminho de volta, de conversão, diferentemente daquilo que os seus antepassados haviam feito. Mas não, eles olharam, viram que era atraente, não era uma coisa boa, não era o que de fato Deus queria, mas agradaram os olhos e eles... Pode passar para o 3, por favor, Gê. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Mais um. Ora, naquela época e também algum tempo depois, haviam nefilins na terra. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Irmãos, todo pecado traz um fruto. Amém? Toda vez que você decidir pecar e que você sai daquela situação, aí você fala assim, poxa, foi rapidinho. Poxa, mas foi só uma noite. Poxa, mas foi só um negocinho aqui rápido e tal. Saiba que
aquele pecado consciente que você cometeu, ele está trazendo um fruto para a sua vida. O fruto nem sempre nasce, irmãos, de um dia para o outro. É por isso que muitas vezes a gente peca num dia, você fala assim, meu Deus, eu vou ser fulminada. Meu Deus, Deus vai levantar um profeta hoje. Ai não, você percebe que nada acontece? Você percebe que você vem para a igreja, o apóstolo é usado, e os meninos cantam. E aí você fica, às vezes, parece até que aquele coração satisfeito. Parece até que não está dando nada. Parece até que a gente está fazendo uma coisa errada, mas Deus parece que nem está vendo. Ou você fala assim, não é possível, não tem profeta nessa casa, porque se tivesse profeta nessa casa, Deus já teria revelado o meu pecado. Ei, muitas vezes o fruto, ele demora para nascer. Muitas vezes o fruto, irmão, ele demora para prosperar ali na sua semente. E no mundo espiritual e nas coisas de Deus, não é diferente. Saiba que se nós estamos um pecado, quanto mais consciente, rotineiro, não só o fruto virá, como a consequência desse fruto também. E aqui não foi diferente. Aqueles filhos de Deus que se uniram com as filhas dos homens, geraram filhos para a terra. E aí, lembra que há um pouquinho tempo atrás eu disse para vocês que muito provavelmente esses eram filhos de Deus e eram provavelmente seres celestiais e poderiam ser anjos mesmo? Porque a Bíblia fala desses nefilins. Quando a gente vai buscar o contexto teológico lá, né, da tradução mesmo, né, inicial da palavra, quando a gente pega a tradução e a versão original dessa palavra nefilim, a Bíblia vai dizer sobre homens gigantes, mas não necessariamente no seu tamanho. Existem muitos teólogos que divergem disso. Não necessariamente eles eram aquele gigante como Golias, por exemplo, quase 4 metros de altura, quase 400 metros. Não necessariamente, porque a Bíblia fala em algumas versões sobre homens valentes, sobre homens famosos, sobre homens de sucesso, sobre homens que ali na sua descendência, na sua geração, eram influenciadores. Então, esses homens nasceram dessa união pecaminosa, dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E um pouquinho antes, Deus olha para a malignidade do coração do ser humano. Presta atenção, irmãos. Aquele mesmo ser humano que Deus havia criado no início de tudo, e tinha olhado e dito, é bom, isso é bom, é muito bom, tudo que Deus criou é bom. A nossa essência em Deus é uma essência de eternidade. É uma essência de rendição, de adoração. A nossa essência, irmãos, é para sermos utilizados como instrumentos de Deus para destruirmos na sua totalidade as obras do diabo, como Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, quando a gente olha para a nossa essência em Deus, Deus olha para o que estava vindo diante dos olhos dele. E aí a Bíblia também vai dizer que Deus observa a malignidade do ser humano. E ele diz, a eternidade que eu havia dado de presente para o ser humano, não darei mais. O espírito de eternidade que eu havia colocado dentro do ser humano que eu criei, um ser humano cheio de bondade e totalmente voltado para adorar o seu Criador. Irmãos, nós como seres humanos, criados por um Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, temos por excelência, temos por essência, sermos adoradores. Se você não está adorando a Deus, se você não está aí no seu pico máximo aí de adorador ao Senhor, alguma outra coisa você está adorando. Você não deixa de ser adorador quando você não adora a Deus. Você é um adorador que não está adorando a Deus, mas algum outro Deus minúsculo, com D minúsculo, você está adorando. Para alguém ou alguma coisa, você está dispensando o seu tempo. Em algum lugar, você está depositando os seus olhos para que você, mesmo sem perceber, mesmo que inconscientemente, esteja adorando alguma coisa. Por essência, irmãos.
E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos. Aqui nessa tradução fala sobre homens rudes, mas na verdade não é esse rude que a gente conhece como homens grosseiros, né? Quando você fala hoje que um homem é rude, você quer dizer que ele é grosseiro, mas não é aqui. É homem valente, homens fortes, homens que naquele tempo eram famosos porque eram os influenciadores de hoje, os influenciadores da sua época e faziam toda a diferença. Pode passar, por favor. Olha lá, contudo. Contudo, e eu queria que você se atentasse nesse contudo, porque a gente vai precisar prestar atenção no cenário anterior. Contudo o quê? Com tudo isso que já foi dito até agora dentro do capítulo 6. Amém? Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra. E que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Irmão, pode voltar, por favor. Esse contudo, irmãos, fala sobre o que a gente está falando anteriormente. Só que quando a gente fala anteriormente, vamos pensar sobre o que a gente já dissertou até aqui. A primeira coisa de tudo é Deus falando que as pessoas, que a terra, o ser humano havia se multiplicado. Amém? E aí eu pergunto para vocês são inteligentes, eu sei que vocês conhecem a palavra. Quem foi que mandou o povo crescer e multiplicar? Quem foi? Foi Deus, não foi? Crescer e multiplicar. Não só falou para os homens, Adão, Eva, como falou também para os animais. Vão, sejam fecundos, cresçam. Deus dava uma palavra para a terra, produza, cada vez mais da sua planta, da sua flor, de tudo que for da sua própria espécie. Deus olhava para as águas dos mares e falava, produzam. E o mar ia se enchendo cada vez mais mediante a palavra do Senhor. E Deus olha para o ser humano e fala, crescei e multiplicai. Então, quando a gente olha lá no início desse capítulo, a Bíblia está dizendo que nasceram muitas mulheres e a humanidade foi se multiplicando. E aí, depois disso, antes da gente ver aqui que Deus estava olhando a perversidade do ser humano, presta atenção, a Bíblia disse também, e eu quis dissertar aqui para vocês, que filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. Irmão, se você tem uma filha moça aí, uma menina, e ela chega em casa e fala para você assim, mãe, pai, achei uma pessoa para me relacionar, para me casar. Pensa aí as moças, os rapazes que estão aqui. Aí o seu pai, moça, fala assim, filha, e como é que ele é? Aí você fala assim, ele é um anjo. Presta atenção, irmãos. Quem aqui, irmãos? Pensa que até eu que sou casada há quase 20 anos, com meu marido, alguém perguntava, meu marido, um anjo. Se eu falar isso para você, o que você vai pensar? Você vai pensar uma coisa ruim? Hein, Fernandinha? Pensa, Fernandinha, uma profecia. Fernandinha, Deus tem para você um verdadeiro anjo do Senhor. Quem aqui vai achar ruim, irmão? Quem aqui vai achar que esse trem é um negócio ruim? Então a gente olha filhas dos homens casando-se com filhos de Deus. E dessa união nasceram homens valentes, homens influenciadores, poderosos e imponentes para a sua geração. Irmãos, agora de novo, isso combina com esse versículo que nós estamos lendo agora? Tudo isso que foi dissertado não combina com o fato de Deus olhar para isso que estava acontecendo. E o que a gente tem que analisar o texto, irmãos. A gente tem que analisar o que a palavra está dizendo. As mulheres nasceram, elas se multiplicaram, elas casaram com anjos do Senhor, presta atenção. E dessa união nasceram homens valentes, valorosos, cheios de vigor.
imponentes, influenciadores da sua geração. Só que quando a gente chega aqui no versículo 5, com tudo isso que aconteceu, que presta atenção, irmãos, aparentemente é bom. Aparentemente é um cenário perfeito. Vocês concordam comigo ou não? Pensando no texto, pensando no que está escrito na palavra. Aparentemente um cenário perfeito, aparentemente um cenário bom. Mas com tudo isso que eu falei aqui, o Senhor observou de novo. O Senhor não apenas viu, o Senhor refletiu sobre aquilo que ele estava vendo. O Senhor observou, o Senhor viu como que as coisas estavam andando e ele foi além do que aquilo que os olhos podem ver, que é muitas vezes o que nós devemos fazer. Porque às vezes você está diante de uma situação e aí você fala assim, essa pessoa parece tão legal, essa pessoa é top, essa pessoa tem um coração, nossa, olha como ela me ajuda, olha como ela me agrada, olha como ela me elogia, mas lá no fundo, aí você chama de sexto sentido, você chama de intuição, você chama de alguma coisa assim, de um pressentimento, mas é o Espírito Santo de Deus soprando no seu ouvido. Além de ver, observa. Vai além daquilo que os teus olhos podem ver. Não vive por vista. Aciona o Espírito que Deus colocou dentro de você. Com ar de discernimento. Porque Deus deu para Daniel, mas Deus deu para nós também. Discernimento, inteligência, entendimento. Para enxergar além daquilo que os olhos podem ver, irmãos. E é importante, quando eu falo que Deus não passa pano para ninguém. Deus não vai ter a gente por inocente quando Ele dá entendimento, pastor Arnaldo, para a gente saber exatamente com quem que a gente está lidando e o que a gente está fazendo. A Bíblia vai dizer que Daniel, quando ele chega na Babilônia, um homem inteligente, sagaz, já é trazido por Nabucodonosor, junto com os meninos da fornalha, lembra? Sadraque, Mesaque, Abidnego, que vocês lembram tudo aí que eu sei. E aí a Bíblia vai dizer que Aspenaz, que era o eunuco ali, que era o mordomo, o administrador do reino, fala, olha, pus uma mesa maravilhosa para vocês. Está pensando que a mesa de Daniel era ruim, irmãos? Era o melhor vinho, a melhor carne, a melhor gordura. Era tudo de melhor. Não tinha nenhuma aparência de mal. Mas Daniel foi além daquilo que os olhos poderiam ver. Daniel observou o que tinha por trás daquela mesa. Mas vem cá, isso aqui está vindo da onde? Essa carne está vindo. Percebe que nós precisamos ter essa percepção, irmãos. Começa a prestar atenção. Eu recebi esse dinheiro aqui. Recebi, coloquei aqui no bolso. Não sei de onde veio. Ei, mas de onde veio? Mas e os seus relacionamentos? Com quem que nós estamos nos relacionando? Que tipo de aliança nós estamos fazendo? Que tipo de contratos nós estamos assinando? Deus não passa pano para ninguém, irmãos. E naquele grande dia a gente vai ter que dar conta. E vai ter que dar conta porque você tem uma mente, uma cabeça aí, que tem um cérebro dentro de você e um Espírito de Deus dentro de você que está dizendo que a situação que você está se metendo está errada. Mas mesmo assim você se mete. Mesmo assim você finge que não está vendo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, mais do que ver, Ele observa. A Bíblia vai dizer que Deus procura, mais do que ver, mais do que observar. Deus procura seus verdadeiros adoradores, que adoram Espírito e verdade. Por quê? Porque tem aquele que adora na emoção, porque tem aquele que adora no dia bom, porque tem aquele que adora só no dia mau. Porque tem aquele que adora só se a música for bonita e se o menino do violão for bom e não quebrar a corda. Irmão, tem isso. Por que Deus procura? Porque tem uma multidão, irmão, que anda atrás de Jesus, mas Jesus só anda com Pedro, Tiago e João. Amém? Nós precisamos ficar atentos, irmãos. Aqui a Bíblia vai dizer que Deus observou. E observou o quê? A perversidade. Irmão, pense numa palavra pesada. Pensa numa palavra difícil de você contextualizar ela. Porque, irmãos, a perversidade ela vai além da maldade. Por quê? Porque é aquela causa de maldade que, na verdade, não tem causa.
Quer entender melhor? Quando você vê uma reportagem na televisão que diz assim, ó, marido traído, marido pega a esposa com o seu amante e ali num lapso de loucura ele vai e agride e mata o amante da esposa. Aí, na nossa mentalidade humana, a gente fala assim, ó, é crime passional, agiu na loucura, não é assim? Não devia ter feito isso, mas ó, falou ali algo impensado. Não devia ter feito, mas aí a gente, de alguma forma, a gente tenta justificar. Vamos supor, um ladrão entra na casa de uma pessoa. Essa pessoa tem um filho pequeno que fica na mira desse ladrão. Essa pessoa que está tendo a casa invadida, pega uma faca, vai lá e esfaqueia o ladrão. O homem morre. Aí você fala, mas também, quem mandou ele invadir a casa da pessoa? Eu faria o mesmo. Ou eu não faria, eu chamaria a polícia. A gente tenta, de alguma forma, justificar esse tipo de maldade. A perversidade, não. A perversidade é aquele tipo de coisa que você vê assim, ó, um homem andava por uma rua e do nada ele pega uma criança de 6 anos que estava voltando da escola, põe no carro, leva para um meio do nada e ali ele abusa daquela criança e aí ele mata aquela criança e põe fogo no corpo daquela criança. Isso é perversidade. Aí você olha e fala, Senhor, nada e absolutamente nada justifica isso. Mas presta atenção, irmãos. Esse é o sentido de perversidade. Se você jogar lá no Google, ele vai além da maldade. Amém? Vocês conseguem compreender essa questão da perversidade? Mas nada disso está acontecendo aqui nesse cenário. Nada disso. A Bíblia vai dizer que o Senhor observou a perversidade do ser humano, que havia crescido na terra e que mais? E aí a gente precisa se atentar, porque não é coincidência. A motivação da perversidade vinha não de fora para dentro, mas de dentro. Oi? De dentro? A Bíblia vai dizer que, olha lá, a segunda parte do texto. A motivação das ideias que provinham das suas entranhas, de dentro, era sempre e somente inclinada à prática do mal. Amém? O Senhor olha para a terra e ele vê uma perversidade exacerbada e desenfreada dentro do homem que ele criou na sua perfeita imagem e semelhança. E aí ele olha para esse homem, ele olha para essa mulher, ele fala, tudo que eu vejo é perversidade, é malignidade, e é de dentro para fora. E as suas práticas não são somente inclinadas, irmãos, à prática do mal. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, que provinham das estranhas era sempre e somente. Sempre e somente, diuturnamente, inclinada à prática do mal. Pode passar, por favor. E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o coração de Deus. E eu dou um tema para a mensagem nessa noite que é sobre a gente começar a refletir sobre essa ferida no coração de Deus. Porque quando eu olho para o nosso cenário, quando eu olho para os nossos dias, quando eu olho para as atitudes nossas aqui, todas, da igreja, e de que também tem quem está fora da igreja, eu não consigo enxergar nada menor do que estava acontecendo ali naquele tempo. Porque hoje a gente não fala somente de algumas mulheres atraentes, que simplesmente escandalizam e atraem os filhos de Deus. Hoje a gente não está falando, irmãos, quando a gente fala da destruição de Sodoma e Gomorra, onde apenas Ló e a sua família foi tirado dali e todo o resto foi completamente destruído, eu não vejo a Bíblia dizer que havia um profeta no meio deles. Eu não vejo a Bíblia dizer que havia um pastor no meio deles. Irmãos, de verdade, de todo o coração,
Se não havia, pastor Renato, um profeta, um pastor pregando no meio daquele povo e eles foram completamente destruídos por conta da sua malignidade, o que será de nós? Que temos profetas, que temos pastores, que temos líderes, que temos discipuladores, que temos mentores, que temos a internet, irmãos. Você tem o YouTube ao seu favor. Quantas ferramentas nós temos hoje que o Senhor utiliza para que essa mensagem de arrependimento, porque ali já havia vindo sendo pregado um arrependimento, aonde o próprio Deus olha e ele fala, não é para isso que eu criei o ser humano. É de dentro para fora que vem a nossa malignidade. É de dentro para fora que vem as impurezas do coração. É de dentro para fora, das entranhas, é do âmago, é da essência nossa, irmãos, que não foi feito por Deus. Essa essência maligna e pecaminosa não foi soprada nas nossas narinas com o fôlego de Deus, não. Mas foi imposto no nosso DNA pelo pecado original. Pela nossa raiz adâmica. E que talvez você fale assim, Fabi, mas eu não tenho culpa. Eu não fui eu, não era Eva. Nós vamos ver um dia na eternidade, irmão. Ela vai pagar essa conta um dia, você vai ver. A gente vai falar com ela lá. Mas aí, irmão, pensando bem, será que eu faria diferente? Será que você faria diferente, irmãos? Olhando para a nossa essência de hoje, olhando para quem nós somos hoje, será que nós somos assim tão melhores do que eles foram, do que os nossos antepassados foram? Porque eu vejo um grande homem na Bíblia, Elias, e o homem fez fogo cair do céu, irmãos. E abriu o Jordão com a capa e fez várias coisas que a gente nunca chegou nem perto de fazer, dizendo, eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava dizendo, Deus, eu estou cansado, Senhor, porque eu sei que existe uma ferida no coração de Deus que eu não consigo sanar. Porque eles retrocedem. Os seus filhos continuam se entregando às suas lascívias, aos seus pecados, às suas luxúrias, aos seus adultérios. E a gente não consegue prosseguir como igreja, muitas vezes como filhos de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que por conta da nossa malignidade, irmãos, dessa malignidade que vem de dentro para fora, o coração de Deus foi ferido. Aí você fala assim, Fabi, parece heresia. Que doideira é essa? Eu não sei se você já tinha passado por esse versículo, capítulo, mas quando eu leio ele, há uns meses atrás, inclusive o Elton e eu estávamos discutindo na madrugada sobre esse versículo, esse capítulo, porque lá em casa nós discutimos, irmão, e Bíblia também, viu? Opa! É uns calvinistas versus uns arminianos lá, que é uns negócios que a gente de vez em quando entra numas treta. Treta santa, treta bíblica, mas a gente entra. E eu fiquei pensando como Deus se entristeceu. Como que Deus olhou para a terra e falou, não foi isso. Irmão, Deus não sabia. Na quinta passada, não, estou mentindo, porque eu não vim na quinta passada, irmão, estava doente. Mas na quinta retrasada eu estava aqui e o apóstolo falou assim, ainda mandou nós repetir ainda. Deus não entende, Ele sabe. Amém? E é isso, porque Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Antes de ser criado tudo e qualquer coisa, ele já sabia, ele havia criado na essência dele, amém? Mas a Bíblia, ela discorre aqui, o autor discorre para a gente poder entender, dentro das nossas limitações, dentro do nosso entendimento, o que aconteceu ali naquele momento. Se você for comigo, lembrei agora, Efésios capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim, vou ler rapidinho. Paulo dizendo assim, lá, Efésios 3,16, vai dizer assim, oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor, vos fortaleça no íntimo, âmago, irmãos, íntimo, essência do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Mais um.
e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade. Amém? Aqui Paulo está orando, irmãos, para que a gente venha a ser fortalecido aonde ele sabe que nós precisamos ser fortalecidos, irmãos. No íntimo, no ser, no âmago, irmãos. De dentro para fora. E com que, irmãos? Com uma palavra de motivação qualquer, irmãos, com um livro de algum coach ou de algum sábio dessa ou de qualquer outra geração, com alguma palavra, irmão, quando você vai lá em Coríntios, capítulo 2, Paulo vai dizer assim, ó, Paulo também vai dizer, porque eu também vim a vocês, não apenas com palavras eloquentes, mas com demonstração de poder no Espírito. O próprio Cristo, irmãos, vai dizer, porque se eu ficasse apenas no ensinamento, vocês não viriam. Eu preciso multiplicar o pão, eu preciso multiplicar o peixe, eu preciso multiplicar o vinho, para que vocês vejam. Porque nós precisamos ver para crer, irmãos. E aqui Paulo está falando, sejam fortalecidos. Em outros textos ele vai dizer, fortalecei-vos. Ou seja, não espera só no Senhor, vai você buscar o fortalecimento no Senhor. E é fortalecimento em quê, irmãos? Mais um vídeo no YouTube? Mais um curso? Não, irmãos, é no poder do Espírito. É no Espírito de Deus, em demonstração de poder. É sair do raso, é sair da superficialidade, é sair, irmãos, da eloquência, da palavra simplesmente liberada e muitas vezes bonita. Não, é na demonstração de poder, é na autoridade, é na unção, é na coragem, irmãos, que a gente precisa ter todos os dias de se levantar para destruir as obras do diabo. Coragem, ousadia para se levantar, irmãos. E é de dentro para fora. Eu posso falar, irmãos, é um trabalho árduo. Sabe por quê? Porque é onde você não vê, mas é onde o inimigo te ataca. O diabo ataca a sua mente. Paulo vai dizer, sejam renovados pela transformação das vossas mentes. É de dentro para fora, é na essência, é no âmago, irmãos. Precisamos parar, irmãos, com esse negócio dessa superficialidade. Não, Senhor, eu vou dar 5 minutinhos para o Senhor, irmão. Não. Nós precisamos sair desse lugar, irmãos. Olha para tua esposa e fala assim, amor, faz esse exercício, irmãos. Um dia só, nem precisa ser muito não, mas faz esse exercício. Olha para tua esposa. Aos maridos, e fala, amor, meu dia tem 24 horas, eu vou te dar 5 minutos, mas vai ser 5 minutos. Vê se funciona isso, irmãos, com a sua esposa. Nós, mulheres, apóstola, não, vou olhar para o meu marido, amor, o Elton, a bênção ali, bem me olhando. Não, meu dia tem 24 horas, mas eu vou separar 5 minutos para você, mas vai ser aqueles 5 minutos. Irmão, vamos pensar se isso funciona, irmãos. E por que a gente acredita que Deus pode querer isso? Na semana retrasada, no domingo agora, o apóstolo falou sobre isso. Muitas vezes a gente entra nesse lugar de 5 minutos, que se transforma 10, de 10 em 15, de 15 em 20. Quando a gente percebe, a gente está 1 hora, 2 horas, entregando tudo para o Senhor, irmãos. Porque é apenas o começo de uma caminhada. Mas nós precisamos seguir, nós precisamos avançar. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Precisamos, irmãos, começar a entender que Deus precisa trabalhar de dentro para fora. Tem músicas aqui que o povo canta sobre isso, mas a gente está preocupado de fora para dentro. Estamos preocupados, irmão, com a roupa ainda. Não que não seja importante, mas ainda estamos presos a coisas externas, as coisas superficiais. A Bíblia vai dizer que ali, quando o cenário externo estava perfeito, Deus via perversidade. Deus via malignidade. Quando o cenário estava bom, irmãos, aparentemente à vista dos homens, mas Deus não vê como o homem vê.
E a minha pergunta é, irmãos, o que nós vamos fazer com essa ferida do coração de Deus? Vamos prosseguir, AG, que eu vou terminar. Deixa eu voltar aqui no 6. Onde eu parei agora, eu não sei. 6:6. Agora sim, ó. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. Mais um. E declarou então o Senhor, presta atenção: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei. Pensa num Deus revoltado. Todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves dos céus, arrependo-me de havê-los feito. Aí você fala assim, Fabi, mas a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como assim, gente? Como é que a Bíblia diz uma coisa num lugar e depois ela diz outra em outro? Aqui, mais uma vez eu repito, irmãos, é a forma como o autor colocou para que possamos entender a ira do coração de Deus. Porque esse Deus, presta atenção aqui, esse Deus, irmãos, apenas amoroso, só existe na nossa cabeça. Esse Deus, irmãos, que apenas quer te salvar e te amar, só existe na ilusão do nosso evangelho. Do evangelho que a gente ilusiona dentro da nossa cabeça. Porque o evangelho bíblico, que a Bíblia diz, não tem nada a ver com isso. Aqui a gente já está vendo um Deus que está com um coração ferido profundamente. Aí você fala assim, Fabi, mas um Deus... Não sei se você pensa sobre isso, mas eu quando leio o texto, eu procuro entrar no texto. E eu fiquei pensando, como que um Deus tão poderoso, soberano, sabedor de todas as coisas, pode entristecer-se? Como que um Deus tão poderoso e soberano e grande pode se arrepender de algo que ele já sabia que ia acontecer? Aí você fala, como que Deus parece um ser humano entristecendo-se, arrependendo-se, irando-se? Se você ler aqui, ó, em Gênesis, capítulo 5, no versículo 1, vai dizer assim, ó, quando criou... Mais um. Não, é uma pausa também, é um subtítulo que tem aqui, só na de papel, acredito que ele não tenha. Mas vai dizer assim, ó, Gênesis 5, este é o registro da descendência de Adão. 2 pontos. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com ele. Então, o que a gente precisa pensar, irmão? Se você se entristece, é porque Deus se entristeceu um dia. Porque você é a imagem e semelhança dele, não é ele que é a nossa imagem e semelhança. Então, se você se ira muitas vezes sem pecar, é porque Deus também já se irou um dia. Ou a gente muitas vezes não lembra quando Jesus está no templo e tem ali um bando de mercadores fazendo do seu evangelho uma banca de comércio, e Jesus vai lá e vira a mesa e dá chicotada nas costas de todo mundo, sem pecar, mas ele estava irado. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando chega no túmulo de Lázaro, quando ele faz a passeata ali no meio daquele monte de judeu, aquele monte de gente em Betânia, chorando a morte de Lázaro, Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar ou não sabia? Ele sabia, mas Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Porque ele entristeceu-se. Passeando pela Bíblia e vendo um Deus que é compassivo, que a Bíblia vai dizer nos evangelhos, irmãos, que por onde Jesus passava, ele se compadecia das pessoas. Jesus curava todos os enfermos que passavam por ele, porque Jesus se compadecia. Jesus se entristecia pela necessidade dos miseráveis. Jesus se compadecia da necessidade dos cativos, dos oprimidos, irmãos. Jesus se compadecia daqueles que eram escravos de espíritos imundos. Jesus não só se entristecia, mas ele se compadecia e ele se levantava como um Cristo. E nós, como pequenos cristos, devemos também nos levantar para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos, irmãos,
para anunciar as boas novas aos pobres, aos miseráveis, que estão esperando a mim e a você. Parar de olhar simplesmente para os nossos problemas, e que eu sei que são importantes, eu sei que são muitos, não estou aqui para diminuir a sua luta, pelo contrário. Mas pensando num Deus que se entristeceu, pensando num Deus que se compadeceu, a minha pergunta é: pelo que tem compadecido o seu coração? O que tem entristecido o seu coração? Uma vez que hoje nós temos um acervo muito maior de pecados, de libertinagem e de coisas que, de fato, agridem a santidade de Deus. Quando a gente olha para os dias de hoje, e a nossa geração, ela não é pior, ela não é melhor, ela não está atrasada, ela não está para frente. A gente está vivendo a geração de hoje no tempo que Deus preparou para nós hoje. Olhando para as necessidades do tempo de hoje, irmãos, como que você pensa em diminuir, em amenizar a tristeza profunda do coração de Deus? Eu sei que não é uma palavra como o pastor Renato prometeu aqui. Não é uma palavra de reteté, não é uma palavra de rodar, não é uma palavra que talvez você vai sair e falar, uau, não. Mas a pergunta é, irmãos, como nós podemos hoje nos colocar e nos comportar de forma que, se Deus, os olhos de Deus me procurarem e me achar, irmãos, que tipo de sentimento o Senhor está expressando ao meu favor ou contra mim? Você já pensou, irmãos, que nós podemos estar apagando o Espírito de Deus das nossas vidas? Você já pensou que, de repente, os olhos de Deus não estão sorrindo para nós? Você já pensou que Deus pode não estar tão feliz assim com a conduta de nós como igreja, nesse tempo, nessa fase? Irmãos, como igreja, nós nos permitimos esfriar. Como igreja, nós nos permitimos viver culto após culto, sem olhar para fora, ou olhar para dentro mesmo, e ver os doentes sendo curados. Como igreja, nós nos permitimos a criar departamentos onde os surdos podem ouvir o culto através do braille, através das libras, os cegos e tal. E a gente foi se adaptando às enfermidades ao invés de nos levantarmos como instrumentos de Deus para curar essas pessoas. O que nós fazemos hoje como ministros do Evangelho é prepararmos bons sermões para falarmos em funerais. Porque não temos coragem de levantar e olhar para o morto e falar, levanta daí e ressuscita em nome de Jesus. E na falta de coragem e de ousadia, nós damos a desculpa de que é a vontade de Deus. A gente faz os nossos templos, e eu não estou falando da King, porque eu não ministro para a igreja local. A palavra de Deus, ela é para a igreja de hoje, contemporânea. As igrejas se enquadram na acessibilidade para receber os cadeirantes, irmãos. Porque não temos coragem de falar, aqui não precisa ter acessibilidade. Porque o dia que entrar a gente vai orar, vai se levantar, e ele vai levantar. Em nome de Jesus. A gente vai se adaptando às enfermidades, a gente vai se adaptando, porque não temos, irmãos, e não tem nada a ver com o poder de Deus para esse tempo, não tem nada a ver com que os milagres cessaram, não, tem a ver com a nossa falta de oração, de palavra, de jejum, de coragem, de ousadia para falar em nome de Jesus, para ser um procurador do reino de Deus, para ser um representante do reino de Deus, para parar e pensar como filhos de Deus e falar, não, Jesus diante de uma situação como essa, jamais passaria um enfermo por aqui e sairia enfermo, não. E por que dizemos que Jesus está aqui, irmãos? Por que dizemos que carregamos o peso da glória de Deus, se não podemos demonstrar o peso da glória de Deus na vida de quem quer que seja? Temos coragem para falar algumas palavras, algumas coisas, mas de fato, quando chega o momento, irmãos, da gente de fato provar aquilo que é o poder de Deus, a demonstração do poder de Deus,
para aqueles que querem ver, para aqueles que podem ver, para aqueles que querem ouvir e podem ouvir, para aqueles que desejam se levantar de uma cama, de um leito. E digo mais uma vez, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o poder de Deus, não tem nada a ver com a falta da presença de Deus, porque Ele era, Ele é e Ele há de vir na sua integralidade, irmãos. Nós é que precisamos voltar para esse tempo, nós é que precisamos voltar para essa palavra. Como o apóstolo Anderson disse aqui esses dias, se eu não tiver coragem de profetizar a cura, de declarar a cura, irmãos, o que a gente está fazendo aqui? Deus vai fazer? É com Ele. É outro papo, é outra coisa. Se Deus vai fazer, se Ele quer fazer. Mas não, irmão, a gente dá desculpa. É a vontade de Deus, é a pessoa que não tem fé. Mas na verdade a gente não tem coragem para se levantar, para viver uma vida santa, uma vida de renúncia, onde a gente vem abrir mão dos nossos estereótipos, dos nossos protocolos, das nossas carreiras, das nossas profissões, do dinheiro que a gente quer receber. A gente não tem coragem para viver uma vida santa, renunciada, rendida, para de fato conseguir poder carregar a glória de Deus. E digo mais, irmãos, muitas vezes não temos coragem nem de tomar posse da palavra que foi liberada. Não é nem liberar, é tomar posse da palavra que foi liberada. Quantas vezes aqui, irmãos, prestem atenção, esse é um ambiente profético. Quantas vezes eu vejo aqui o apóstolo ou tantos outros pastores dizendo, eu vou profetizar, e você fica assim, e você fica assim. Irmãos, quando alguém diz, eu vou profetizar, irmão, levanta sua mão e receba. Essa palavra é para você, é cura para você, é libertação para você. Receba, reage, em nome de Jesus. Existe ainda uma ferida profunda no coração de Deus. Deus se entristeceu, se arrependeu, se irou. E nós também fazemos tudo isso. Nós nos entristecemos e muitas vezes queremos falar, ora por mim porque eu estou triste, ora por mim para Jesus tirar. Não vou orar não, porque talvez essa tristeza aí é Deus trazendo você para perto. Talvez é a tristeza pelo teu pecado que Deus está trabalhando na sua vida para fazer você se converter. E a gente fica tentando fazer sempre um ambiente de alegria, sempre um ambiente de celebração, quando a Bíblia vai dizer, eu me alegro e é melhor e tem mais benefícios num ambiente onde há luto do que onde há festa. Porque quando há luto, vocês acordam e pensam na eternidade, vocês acordam e pensam que não precisa ter medo daquele homem que pode ferir o teu corpo e até matar o teu corpo. Mas a gente não tem medo daquele que decide para onde vai a nossa alma. Aleluia. Quando a gente vai para o versículo 8, e aí é o último versículo, a Bíblia vai dizer que contudo a Noé, olha contudo de novo, vamos olhar tudo que estava vindo anteriormente, irmãos. Aí já é um cenário de caos, aí já é um cenário que não é bom. Quando a gente olha para os versículos anteriores, é Deus dizendo que vai destruir tudo. É Deus dizendo que vai destruir desde os homens aos pequenos e grandes animais, os mais dóceis aos mais selvagens. É a gente olhando para os versículos anteriores e vendo que Deus tem uma tristeza e uma ferida profunda no seu coração, mas sempre tem um contudo. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos a descendência de Noé. Foi depois do dilúvio, irmãos, que nós tivemos a oportunidade de nascer. Foi depois de Noé, irmãos, que veio uma nova história e um Cristo morreu por nós. E nós podemos aplacar e amenizar essa ferida do coração de Deus. Deus tem uma ferida que ainda dói no seu coração. E você é o agente que pode amenizar. Para de terceirizar. Para de olhar para o pastor, para de olhar para os ministros. Não, você é a pessoa que vai amenizar a dor do coração de Deus. E a dor do coração de Deus se retrata na dor do coração do seu irmão. Quer saber qual que é a dor do coração de Deus, irmãos? Olha para o teu irmão, olha para as necessidades do teu irmão.
Olha para quem você pode ajudar. Olha para o que você pode fazer dentro do reino de Deus. Se quando você olhar alguém na rua que está passando fome, que está passando necessidade, uma criança maltratada, que está sofrendo abuso, uma criança que está passando por uma ideologia de gênero, de alguma coisa, olha e fala, essa é a dor do coração de Deus. E eu preciso vestir essa camisa. Eu preciso me levantar em favor desse tempo, nessa geração. Porque todos os homens que a gente gosta, todos os homens, irmãos, que a gente admira, passaram. Eu amo Paulo, amo os escritos dele, mas hoje, aqui, agora, como homem, ele não pode fazer nada por você, nem por mim, porque nós é que estamos aqui e somos nós que vamos amenizar essa ferida do coração de Deus. Somos nós que vamos nos levantar para ir nos hospitais. Somos nós que vamos nos levantar para ir nos presídios. Somos nós que vamos nos levantar para aplacar a dor do coração de alguém que reflete a dor do coração de Deus. Porque naquele dia Jesus vai dizer para mim e para você, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tinha uma dor dentro do meu coração, uma ferida profunda, e você não fez questão de remediar, você não fez questão de aplacar. E não importa, irmão, se você é novo convertido, se você é velho convertido, se você é novo aqui, se você está passando por necessidade, se você não, Deus coloca uma ferramenta na sua mão, dentro da sua possibilidade, e alguém você pode ajudar a levantar. No nome de Jesus, irmãos, nós precisamos nos levantar. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus, e por isso ele alcançou a graça e a misericórdia. Essa mesma graça e misericórdia refletida em Cristo, que morreu por mim e por você, irmãos, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, irmãos, isso que eu falei aqui, da demonstração de poder, irmãos, da gente se levantar para fazer algo, irmãos, se você se sente pequeno, deixa eu falar, você é mesmo. Se você acha que você não pode mesmo. Mas o dia que você tomar posse da palavra, o dia que você falar, Senhor, é quando eu sou fraco que eu estou forte. Senhor, é na minha fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Você vai orar e a cura vai chegar. Você vai orar e as portas vão se abrir. Você vai orar e vão além. Os mortos vão ressuscitar. A gente vai se levantar, irmãos, como igreja, e as coisas vão acontecer, porque existe uma necessidade para esse tempo, e é você que Deus vai usar.